E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do Andarilho Sereno. Hoje vamos visitar um local aí um pouco diferente. A gente tem visitado lugares fantásticos, Argentina, Chile, vários locais do Brasil como Bahia, Paraíba, enfim. Hoje a gente está no Rio Grande do Sul, mas não para visitar uma coisa natural, um campo legal, um sítio, uma montanha, uma cachoeira, uma praia. Nada disso. Onde a gente vai visitar, ó, eu aí, ajeitando a câmera de cabeça, para gravar na PUC-RS, no Museu de Ciência e Tecnologia. Olha que bacana esse, eu acredito que seja um Tiranossauro Rex, né? Olha que show, pessoal, acho que vocês vão gostar. É um meio efeito animatrônico, né? E tem até efeito sonoro, saca só. Bacana demais, né? Muito realista, os movimentos muito bem feitinhos da cabeça, da boca e também a parte sonora. Muito legal, a criançada ficou doida. E esse museu de ciência e tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul é muito completo, pessoal. Fala sobre aquecimento global, tem muitas coisas interessantes aí, parte climática, parte física, parte da terra, formação da terra, parte geológica, toda a explicação aí, ó. Eras glaciais. E o tiranossauro não para. Fica esses painéis interativos aí. Muito bacana mesmo. Muito bacana. Algumas são só apresentações. Bem legal, né? Pra quem tá em época escolar aí, período escolar. E até pra quem não tá também, né? Nunca se sabe demais. Sempre há algo que aprender. Eu achei bem bacana a minha experiência aí. Confesso que queria ter ido antes. A minha escola nas escolas que eu estudei no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, né? Nunca a gente fez uma visita lá. E eu fiquei sempre com essa vontade. Depois de velho aí, resolvi fazer. Achei muito legal, pessoal. Que bacana a interatividade, ó. Pra entender sobre a órbita da Terra em volta do Sol, ó. Os tipos, né? Excentricidade, obliquidade, precessão. Muito legal. Assim é muito mais fácil de aprender. Vocês concordam? Do que só vendo um livro estático ali. Ou só a mesma página web estática, texto. Falando sobre a era glacial. Se a gente não olha a animação, não vê essas imagens, fica difícil de entender. E eles mostram também estatísticas, gráficos, de modo que fica irrefutável entender sobre a era glacial e sobre aquecimento global, por exemplo, uma coisa tão negada hoje em dia, né? E vários experimentos. Esse é bem legal, obviamente, que eu cortei. Eu fiquei um tempão filmando até que caísse um pininho ali. Mostra a rotação da Terra, né? A gente tá girando, né, pessoal? Não sei se vocês sabem. A gente tá em movimento aí, girando pelo espaço. E esse pêndulo mostra isso. Vai caindo os pininhos de tempo em tempo. Mostrando que a gente está... A Terra está girando e a gente tá girando junto, ó. Ó. Aí eu cortei a parte pra vocês verem que um pininho caiu. Comprovando a rotação da Terra. Muito legal, né? Ó, aqui é outro experimento. Olha que bacana. Sobre os movimentos gravitacionais. Aí mostra, né? Experimentação.
pra criançada, pra galera entender. E pra nós também, viu? Vamos dizer que muita coisa eu não lembrava, velho. Movimento de pêndulo, física, né? Ó que bacana. Muito mais legal que um livro escolar aí, morto, né? Parado, estático. Tem vários aí, né? Eu vou cortar e tal, pra não ficar longo o vídeo. Essa foi uma visita de quase 3 horas. Olha que show de bola. Literalmente de bola. Cuidar as bolinhas andando. Aí também pra gente sentir uma cabine, pra gente sentir as mudanças climáticas, né? Dentro da cabine é um pouquinho mais quente que fora da cabine, ó. Notou alguma diferença ao entrar nessa sala? Sim, quente. Provavelmente deve estar achando bem desconfortável. Não? Sim, tá quente. Pois é, você está sentindo na pele como poderá ser o nosso planeta ao final deste século, se nada for feito para diminuir as nossas emissões de gases de efeito estufa. A temperatura aqui dentro é cerca de 4 graus Celsius maior que a lá de fora. O mesmo aumento estimado pelos modelos climáticos para o ano de 2100, em comparação com o registrado no início do século. Essas estimativas foram feitas por cientistas do painel intergovernamental para as mudanças climáticas. Segundo esses cientistas, o ideal é que esse aumento não passe de 1,5 grau ou no máximo 2 graus até o final do século, se quisermos minimizar os impactos sobre o planeta. Muitas das consequências deste aumento são difíceis de prever com exatidão e podem ser catastróficas. Nosso planeta certamente irá se adaptar, mas as mudanças A serão gente tá sentindo já. e não apenas no clima. As paisagens em diversos lugares irão mudar. Muitas espécies serão extintas, enquanto várias outras serão deslocadas de seu Inclusive habitat nós, hein, natural pessoal? para novas regiões. Há evidências, por exemplo, de que as mudanças climáticas proporcionaram um aumento da população de algumas espécies de morcegos nas regiões onde se originou o novo coronavírus. E sabe-se que morcegos são a principal fonte desse vírus. Para a humanidade, que hoje conhece bem as consequências de uma pandemia de nível global, o que vem por aí Aí pode ser alerta por muito causa que é o que a gente pior tá vivendo, do que um pequeno né? desconforto Mas interno. hoje a gente tá vivendo também o aquecimento. A gente sentiu no passado, aí, 2023, o aquecimento absurdo em várias regiões, quase todas as regiões do Brasil, aquecimento absurdo. A gente tá sentindo já, né? Os impactos. E aí é mais, ó. Várias simulações aí. Tudo em torno desse tema aí. Estava focando bastante nisso daí, ó. Do impacto do aquecimento global e tal, ó. Aí o impacto no efeito estufa, né? Queimadas. É interessante. E continua, você também tem fósseis, é simulação, né? Fala sobre navegação, muita coisa, desde dinossauro até animais silvestres do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bem legal. E vários experimentos científicos também, corpo humano, enfim. É um museu bem completo mesmo. Quem tá em idade escolar, eu acho que é meio que obrigatório, se puder, ir visitar aí. Certamente em todos os estados deve ter algo parecido, né? Aí no Rio Grande do Sul é a PUC-RS, Museu de Ciência e Tecnologia. Essa bola é bem legal. Ela, tipo, é um jogo. Fica um de cada lado pra atingir esse estado zen. Um estado ultra relaxado e tal. Cérebro tem atividade, babá. Tem que ficar relaxado. Tipo uma meditação. E quando chega nesse estado, aí ele impulsiona a bolinha pra frente. Esse é o jogo. É controlar a bolinha com a mente, mas é controlar no estado relaxado. Então vence o jogo aquele que conseguir ficar no estado mais relaxado. Olha que bacana. Muito legal. Eu não tinha com quem jogar, aí eu fui sozinho. Eu era um tiozão aí, meio aos jovens. Mas eu consegui brincar, pelo menos mexer ali com a bolinha, ver que o experimento funcionava, né? Bem bacana, viu? Aí tá explicando as ondas cerebrais, né? Beta, alfa, não sei se é teta também. Isso, ó. Teta, viu, pessoal? Não é teta, não. Ó. E, enfim, segue aí todas as ondas cerebrais. Tem toda uma explicação, porque isso aqui é legal, pra ensinar a criançada, né?
tem toda uma explicação em torno da brincadeira, e aí eles não esquecem nunca mais, né? Pelo menos a essência da coisa, eles não esquecem nunca mais. E o tiranossauro não para. Muito bacana, né? Tem muito a ver com meditação isso daí, né? E aí mostra essa meditação yogi e tal, budista, enfim. Mas vocês sabem que meditação a gente alcança ela em vários estágios, né? Várias formas. O cérebro é programado para atingir esse estado de descanso de várias maneiras. Uma delas é admirando a natureza, admirando o verde, por exemplo, né? Outra delas pode ser numa luta, por exemplo, tá brigando, tá lutando no arte marcial, enfim. Você tá num estado animalesco, então você vai atingir um estado de relaxamento do seu cérebro, acho que é o córtex pré-frontal, né? O seu cérebro racional. E admirando o verde, como eu falei. Inclusive sexo também, durante o sexo, se você fizer direito, você vai também atingir esse estado. E é o estado de suprimir o cérebro moderno, digamos assim, né? Que é que nos faz sermos racionais, né? E deixar tudo a cabo do cérebro primitivo, né? Muito interessante. E claro, também tem essa mais mal famosa aí, que é meditação e tal. Bem legal. E sem mais delongas, vamos ver o brinquedinho funcionando, né? Vamos ver como é que ele funciona aí. Vamos lá, eu então, versão Jet Li, carecão. Bora. Mais pra Ronalducho, né? Bora lá. Tentando entender como é que funcionava. Depois que eu entendi, aí bora, ó. Minha mente que tá fazendo isso aí, galera. Conforme atinge aquelas ondas lá, o brinquedinho faz a bolinha ir pra frente. Olha que bacana. Será que eu venceria um suposto oponente? Acho que sim, hein? Pra quem não sabe, eu sou budista. Mas ó, player 1 é nada. Player 2 sou eu. Eu consegui deixar as ondas alfas e teta muito próximas do nada. Viu? Se tivesse ganho, eu tinha vencido. Infelizmente, o pessoal não se interessa muito por essa parte aqui. Como eu falei, pra quem não sabe, eu pratico budismo, faz tempo até que eu não vou. Tá muito comercial essa coisa de budismo. Não me agrada muito ter que pagar 30, 40, 50 reais a cada vez que eu vou meditar. Medito sozinho, medito em casa, medito na academia, medito caminhando. Eu aprendi outras formas de meditação. Então, pra mim é um pouco mais fácil. Aí tem outros experimentos, ouvido aguçado, também tem força, olhos, cheiro, tem um muito legal de cheiro, de olfato, muito bacana. Ó, é claro que eu tinha que tentar dar força no braço, obviamente. Negócio de força, eu gosto de testar força. Ó que bacana, estrutura cerebral, o olfato que eu falei. Várias caixinhas com cheiros, com aromas. E aí a gente tem que cheirar e dizer do que se trata, né? Ó, cheirar. Aí eu aperto o botão do que eu acho que é, ó, cravo, alho, erva doce, várias coisas. Aí acerta o botão, certo? Parabéns ou tente novamente. Legal demais, né? Ó, e é pra gente ter um pouco de empatia, ó, pra saber como que se enxerga em certas condições, né? Ó, daltonismo, como é que o daltônico enxerga. Bem legal. Tem outras, né? Tá bom, isso aí beleza, né? Enxerga normal. Se a pessoa enxerga normal, ela tá enxergando normal. Se ela for daltônica, já não vai estar enxergando normal, mas bora. Continua. Ó, hipermetropia, pra quem não sabe, né? Pra quem nunca, ó, não imaginava. Perto não tá enxergando, ó, só longe. Acho que é isso, né? Focado ali. É miopia. Miopia não tava funcionando, viu? Tava apagado. Mas aí acho que é o contrário, né? E o preto e branco. É bichos, né? Acho que tem bicho que enxerga preto e branco, cachorro. Enxerga mais amarelo, alguma coisa assim. Tava desenhando um cachorro ali, acho que é isso mesmo.
Cheio de audição que não tá funcionando direito. Várias coisas legais aí, uma explicação do corpo humano. Parte que é paleontologia aí também, né? Vários achados aí. Olha que bacana. Muita coisa diferente. Bastante foco para a parte de geologia. Geografia também. Inclusive geografia local. Se não me engano até eu cortei, já que o vídeo é pro Brasil todo, né? Mas também geografia local de Porto Alegre, do Rio Guaíba. Mas muita coisa de astronomia também. Toda a explicação do sistema solar. Bem legal. Uma visita bem extensa. Eu fiquei quase 3 horas aí. Tem até um simulador de gravidade, de ausência de gravidade, né? Eu não aguentei e eu brinquei nele, vocês vão ver. Muito legal. Girando pra tudo que é lado, vocês vão ver, muito legal. Não aguentei. Fiquei louco de medo de passar mal, mas tem que arriscar, né? Tem que brincar, tem que se divertir. Tudo pelo bem da ciência. Olha que bacana, ó, simulação da Apollo. Pra quem não acredita, né? Tem gente que acha que é armação de Hollywood. Até o 14 bis tá ali, ó, falando da aviação. Zeppelin, balão. Nosso 14 bis, Santos Dumont, aí que bacana. Foca muito em geologia. Tem uma parte só de jogos também. Galera brincando, se divertindo pra caramba. Olha o globo terrestre, que interessante. E aí embaixo tem algumas explicações, acho que interações também, ó. Eles tentam fazer as coisas mais interativas possível, é bem legal. Ó, fala do vento, mas aí também tem demonstrações, né? Por exemplo, de uma... Aí eles mostram as diferentes intensidades do vento. Também tem uma simulação de usina eólica. É muito bacana mesmo. Aí a erosão eólica. Que é coisa mais bacana de entender do que olhando assim. A simulação no parque eólico. Bem legal. Pensa você com 10 anos vendo isso tudo. Caramba, já sai com conhecimento sedimentado na cabeça, né? Muito bacana. Aí a simulação de raio, se eu não me engano. Formação de raio. Ó. Aí acho que é célula. Explicação da célula. Chatice esse tipo de aula, eu odiava. Mas olha assim. Dentro de 10 minutos ocorrerá no terceiro pavimento do museu o show de eletricidade estática Van de Graaff. Olha só aprender assim. Muito legal. Atenção, senhores visitantes, dentro de 10 minutos ocorrerá no terceiro pavimento do museu o show de eletricidade estática Van de Graaff. Aí sim, aprender assim é muito mais legal. A gente levanta a tampinha e mostra o que é na célula. Muito legal. Se o jovem está estudando isso na escola, já facilita, né, o entendimento e a fixação do conhecimento, né? Com certeza. Isso que ela falou agora no áudio é aquele negócio de botar a mão naquele negócio que parece que tá... Aí, ó. E levanta os cabelos, né? Aí, ó. Mostrei um pouquinho só para preservar a criançada aí. Vai ficar assim pra Mas você é isso, agora? ó. O que tu acha? Quando vocês tocar, vai tocar no chão ali, ó. Pode descer. Desce, tira a mão e desce. Aí desce o cabelo. Porque daí quando ela toca no chão, ela descarrega. Tá bom? Vamos lá. A filmagem não chegou a pegar, mas levantou um pouquinho o cabelo dela, viu? Eu não entendi, eu botei a mão nesse negócio e o meu cabelo não levantou. Não levantou um fio de cabelo na minha cabeça. Eu realmente não sei se funciona, viu? Ó, vocês estão vendo levantar algum cabelo? Acho que tava com defeito, hein? Não levantou. E esse é o simulador de gravidade. Ah, perfeito.
Ó, tiozinho teve que experimentar. É uma criança crescida mesmo. Empolgadíssimo. Ó, tava forte, hein? Tava fortão, tiozinho. Não era pai ainda, tava ficando em forma. Depois só a ladeira abaixo. Muito legal isso daí. Isso aí, galera, é pra simular a ausência de gravidade, né? Tipo, esse aparelho é um dos aparelhos que o pessoal da NASA, astronautas, né, candidatos a ou já, eles usam pra treinar, né? E ao invés de ficar minutinho, eles ficam horas nisso daí. Pra aguentar, porque, nossa, dá enjoo. Não é fácil. Um negócio bem pesado. Essa brincadeirinha que eu vou fazer, inclusive deu um pouquinho de enjoo. Alguns minutinhos. Pensa no cara ficar horas nisso daí. É exatamente isso daí que eles usam, dentre outros, obviamente, né? E eu preocupadíssimo, querendo segurar com o braço. O negócio é ausência de gravidade, eu quero segurar tudo com o braço. Olha aí. E preocupadíssimo. E esse cara aí, não me lembro o nome dele, mas muito gente boa. E na real a gente tem que mexer sozinho, né? E ele não. Ele quer que a pessoa curta como se fosse um parque de diversão. Então ele forçava e empurrava, muito bom. Ele se diverte junto, ó. Muito gente boa. Ó, e vai orientando, joga pra trás. A gente mexe com o jogo do corpo, entendeu? O jogo do corpo todo. Não é só com o braço, não é só com a perna. É tudo. Coluna, o core. Era a última dele, já ia encerrar o trabalho dele de hoje. Não lembro o nome dele, não. Mas muita gente boa. Um abraço, meu amigo, que estiver assistindo aí. Um dia assistir esse vídeo. Muito bom. E realmente dava pra mexer, viu? No momento que ele não mexia, que ele não, né, fazia o brinquedo aí, realmente dava pra mexer. É uma questão de concentração. Muito diferente, muito estranho e muito legal. Muito focado aí, gravando. Aí. Eu tava apavorado que você ia passar mal, você ia gorfar. Dois irmãozinhos aí que estavam visitando, acho que do Paraná eles são. Aí eu tinha instalado o tripé no chão pra filmar e a menina falou: "Você não quer que filme?" Eu, bora, né? É melhor. Pô, saí tonto. Ai, ai. Só eu no meio da criançada brincando. Ó, aí como eu falei pra vocês, claro que esses bichos não são de verdade, né, tá? São modelos, né? Mas bem bacana, ó. Da fauna gaúcha. A gente mostra também alguns da fauna brasileira, bem bacana. Realmente pra criançada aprender e passear aí com um professor, uma professora, um guia, né? Pra tornar o passeio ainda mais educativo, né? Um adulto tranquilamente consegue passear sozinho e entender, aprender e tal. A criança seria bem legal o professor ir junto, ensinar e aproveitar, né? Linkar com, de repente, o que tá acontecendo na escola no momento. Bem bacana. Eu confesso que eu me diverti, provavelmente tanto quanto se eu estivesse na escola aí. Aí eu botei a câmera de cabeça porque eu queria interagir com algum outro brinquedo. Essa é tipo uma sala de jogos, ó, de interação mesmo. Cadeira de pregos, tipo aquelas de faquir, né? E aí vários jogos mostrando conceitos da física e tal. Bem legal a galera brincando lá, ó. Jogando bola em rotação, elas rodando, né? Interessante. Muito legal mesmo. Valeu o passeio. Recomendo a quem puder fazer. Aí teste de velocidade, eu fiz também para ver a velocidade da mão. Obviamente, teste de força e velocidade é evidente que eu vou querer fazer.
Ai, ai, ai. Talvez de baixo pra cima tivesse sido melhor. Se for um dia aí, você fala, você me venceu, hein? A força e a velocidade. Volta o vídeo pra ver a força lá e anota a velocidade aí e vê se você me venceu. Não é difícil vencer. Na velocidade, sim, quero ver na força, hein? Criancinha brincando. Muito legal, pessoal. Recomendo que vão. Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS. Bem de fácil acesso. Fica na Avenida Ipiranga, se não me engano. Bem tranquilo. Estacionamento, coberto, não coberto. Tem aí também café, bem bacana. Acho que na entrada do vídeo deu pra ver. Vale muito a pena. Se sua escola não for, pressiona pra ir. Se não for de jeito nenhum, um dia que você for, você é jovem, né? Vamos fazer um Mac, vamos comer um Mac, vamos no shopping. Não, muda o roteiro. Vai no Museu de Tecnologia, Ciência Avenida da PUC, você vai gostar, vale a pena. 3 horas inesquecíveis da sua vida aí, vai ser muito legal. E obrigado a quem ficou até o final do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Um vídeo bastante diferente. Um abração, pessoal. Até mais.